Deixa que eu falo, tudo bem, galera? De volta aqui no canal e a gente precisa falar sobre... Será que Antônio Brum, vice-presidente de futebol do Grêmio, permanece para 2025? Claro que tem muita coisa para rolar ainda, tem 15 jogos a serem disputados. Outro dia a gente estava naquela discussão se o Renato fica... Mas tem que ser tratado já o 2025 sem descolar de 2024. Porque ontem à noite... O João Batista Filho, meu colega de debate raiz, meu amigo, todo mundo conhece o João Batista Filho, ele traz uma informação no debate da 7 de que, possivelmente, Antônio Brum entregará o cargo ao final de 2024, em função dos desgastes de toda a função. Claro, é uma coisa que ainda não foi colocada, segundo o João Batista Filho, discutida, debatida com o presidente Alberto Guerra. Eu conversei rapidamente à noite com o Antônio Brum sobre isso, mas vamos trazer esse desfecho e também o que eu considero nesse momento a respeito desta função e dessa figura Antônio Brum, porque ele é seguramente a figura mais exposta da gestão do presidente Alberto Guerra. Já aproveita, te inscreve no canal, dá aquele like, aperta o sininho para receber as notificações. Lembrando que amanhã, quarta-feira, 8h30 da noite, a gente vai fazer uma super live, como se fosse uma jornada do Bagé, porque no domingo tem a volta da jornada, a volta dos jogos do Campeonato Brasileiro do Grêmio contra o Bragantino e amanhã, quarta-feira, 8h30 da noite, a gente faz uma super live com o time completo de jornada para atualizar todas as informações do Grêmio. Depois da vinheta, eu chego para atualizar o tricolor. Nesse vídeo eu quero te falar da Mais Ágil Assessoria. O link está aqui na descrição do vídeo, tá? A Mais Ágil Assessoria é uma empresa com expertise para te ajudar na antecipação do resgate do teu saldo de FGTS. Daqui a pouco tu está precisando fazer uma obra, tu está precisando fazer algum investimento, tu tem um dinheiro parado ali, mas não é tão simples assim. Tu tem para sacar o teu saldo de FGTS, são situações específicas. Então, ó, descrição do vídeo, tu chama Mais Ágil Assessoria, eles têm expertise, eles vão te ajudar na antecipação do resgate do teu saldo de FGTS, sem burocracia, com segurança e com rapidez. E mais, chamando a Mais Ágil Assessoria, tu ainda concorre a camisas oficiais do teu time do coração. Tá aqui na descrição do vídeo clica no link e conversa com a equipe da Mais Ágil Assessoria. Bom, ontem o João Batista Filho trouxe essa informação e tal, e aí eu fui conversar com o Antônio Brum, né? Troquei algumas mensagens com ele, e claro, o Brum não ia chegar e dizer assim para mim, não, Bagé, realmente, eu já tomei a decisão, vou sair, porque ele sabe que naturalmente eu daria essa notícia. Bom, o que me disse o Brum foi mais ou menos algo protocolar. Está focado em 2024, tem 15 rodadas do Campeonato Brasileiro, e se tiver que ver alguma coisa para 25... vai ver depois do Campeonato Brasileiro. E mais, ele usou uma outra frase protocolar que precisa ser dita. Isso não depende só dele. Depende também, principalmente, é um cargo de confiança do presidente Alberto Guerra. Bom, essa informação do João Batista Filho, ela está, obviamente, também num conjunto de coisas, né? O Antônio Brum é o cara mais desgastado de toda a gestão do presidente Alberto Guerra. Lá no começo, ainda antes de terminar a primeira metade do ano de 2023... o Paulo Calef, que era o vice de futebol, né, com outra característica, outro estilo até de se comunicar com o torcedor, o Paulo Calef acabou deixando a gestão. E aí o Antônio Brum, que até então era um diretor de futebol, ele foi conduzido pelo presidente Alberto Guerra à função de vice-presidente de futebol. E aí a exposição é muito maior, porque ele vai falar mais tempo, ele vai estar mais exposto. Eu já contei para vocês aqui algumas vezes que eu já disse isso pessoalmente para o Antônio Brum. Eu penso que ele precisaria falar mais, até para se expor mais ainda. Porque o presidente Alberto Guerra ele instituiu meio que uma lei do silêncio, que as coisas só acontecem, só se fala quando o presidente Alberto Guerra quer falar e ele só autoriza o vice-presidente de futebol, Antônio Brum, em algumas situações. E eu penso que o Brum teria que falar mais. Porque o Brum, por que eu acho que ele é a figura mais exposta dessa gestão? E vocês sabem, eu elogio e critico no mesmo tom, de acordo com aquilo que eu considero. Posso exagerar por vezes, vocês podem, no outro lado da tela, discordarem de algum elogio ou alguma crítica, mas eu não fico só passando pano ou só criticando. Só que o Antônio Brum é o cara mais exposto da gestão. Porque quando dá certo, deu certo apesar do Antônio Brum. E quando dá errado, parece que a culpa é só dele. A janela que eu considero a janela ruim do Grêmio, que é do meio do ano passado, quando veio o Bessosi, quando veio o Iturbe, quando veio Luan, quando veio o Rodrigo Eli e o João Pedro Galvão, ela ficou como uma marca. Mas, por exemplo, se tu considerar que já nesse começo de ano veio, por exemplo, o Marquezin, que hoje é um titular,
E a gente poderia colocar vários outros jogadores, mas parece que não amenizou. Agora, essa janela de meio do ano, quando chega o Monsalve, quando chega o Arezzo, quando chega o Bright White, quando chega o Aravena, por exemplo, é uma janela muito mais proveitosa. Mas o Brum criou essa figura que parece que o apedrejado tem que ser ele. E a gente está falando de um cara que sofre desgaste na função e na própria vida pessoal. Né? A gente sabe de quantas coisas, até de forma exagerada, o Brum também foi atingido. Né? Tendo a sua vida profissional misturada à sua vida de vice-presidente de futebol do Grêmio. E vários outros passaram por essa situação. Então eu começo a me colocar no lugar dele. Será que vale a pena para o Brum encarar mais um ano, que vai ser um ano mais desgastante ainda do ano que vem, porque será um ano de eleição. E a gente sabe que no período de eleição, como diria Tim Maia, vale tudo. Então, assim, essa informação do JB, ela caminha muito com uma situação mais ou menos lógica que possa acontecer no ano que vem. O Antônio Brum não saindo agora, fez uma boa janela, terminou o campeonato 2024. Eu acho que pode ter a ver até com uma permanência ou não do Renato, porque pode ter certeza que se dependesse da vontade do Brum, a contratação de um técnico fora da caixa seria mais ou menos do que aconteceu recentemente. Ele errou lá com o Iturbe, ele errou lá com o Bessosi, ele errou com o João Pedro Galvão, mas ele tentou também pensar fora da caixa, que é o que a gente considera que é um acerto hoje, por exemplo, principalmente com o Monsalve. Então, acho que pelo desgaste pode ter muita lógica nessa informação trazida pelo João Batista Filho. E aí, do outro lado, o Brum saindo resolve algum problema do Grêmio? Ou o Brum não pode sair e ele precisa ficar para fechar essa gestão com o presidente Alberto Guerra? Te inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho para receber as notificações, porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco.